Você já se perguntou por que alguns investimentos crescem tão rápido? A resposta está no poder dos juros compostos. Hoje eu quero te mostrar como o tempo é o seu maior aliado nos seus investimentos e como quebrar a barreira dos 100 mil pode transformar a sua vida financeira. Esse é mais um vídeo Mano na Massa, onde a gente vai tratar de juros compostos versus juros simples, mas principalmente o poder dos juros compostos e o porquê eu falo vídeo após vídeo que o tempo e a disciplina é o seu maior aliado para o seu sucesso financeiro. E não escolher a melhor renda fixa, escolher a melhor ação, isso é o de menos, é consequência. Mas a tua disciplina e o tempo que você vai manter esse plano, esse planejamento financeiro, é de fato o que vai mudar o teu jogo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Verca, aqui a gente fala sobre investimentos e cripto da forma real, da forma verdadeira. A gente vai desmascarar aqui gerentes e assessores de investimento que estão cada vez mais colocando o interesse próprio frente ao teu interesse de investidor e cliente. Então, muito cuidado com isso. Aqui a gente vai sempre falar a verdade. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar na tela o famoso juros compostos e o porquê isso é tão importante e talvez isso justifique sempre quando a gente fala sobre tempo e investimentos. Aqui a gente vai mostrar como isso de fato vai modificar muito o teu futuro. Como uma decisão daqui 10 anos, se você não tiver pulso firme, vai destruir totalmente a tua vida financeira ou vai simplesmente transformar ela e garantir um futuro saudável, futuro muito benéfico para você, para sua família. Sem mais delongas, vamos direto para a tela, colocar a mão na massa. Quem não conhece ainda tem uma playlist específica, cheio de aulas aqui no canal. Vou deixar destacado para você abrir em outra aba e conferir alguma outra aula que seja do teu interesse. Indo direto para a nossa tela, a gente tem o famoso juros simples, que em investimentos não é tão aplicado. Agora, em termos de dívidas, né, de financiamentos, empréstimos, a gente tem muito a inserção dessa forma de remunerar ou cobrar em cima do capital inicial. E como o nome já diz, o juro somente é aplicado em cima do valor inicial, de uma forma simples, não é em cima do composto do juros sobre juros. Então, a gente tem somente aqui a casa do valor inicial e dos juros, em um período que a gente vai simular aqui uma conta. Vamos colocar aqui inicialmente vai R$1.000, que a gente vai rodar a um juros de 10%, que seja um juros real aqui, né? Anualizado ao ano, 10% ao ano, então, e um período de 10 anos, né? Vamos colocar aqui 10 anos, que não é tão simples a gente manter uma disciplina por tanto tempo assim. Veja que a gente acaba dobrando o nosso patrimônio, até porque 10% ao ano, durante 10 anos, a gente tem 100%, então a gente tem os juros ganho aqui, né, rentabilizado igual ao valor investido, num total final de 2.000. O gráfico de investimento e juros, ele é meio a meio nesse período aqui, tá? Então, esse é o famoso juros simples. Aonde ele é mais utilizado? Nos golpes e pirâmides financeiras. Geralmente, você vai ver alguém te propondo ali e te prometendo um juros de 2, 3% ao mês, mas para justificar que isso é algo plausível, que isso é possível, ele vai falar e justificar que isso é uma forma de juros simples de rentabilizar o teu patrimônio e não juros compostos. Mas mesmo assim, o juros simples geralmente ele é uma taxa muito alta. Vamos colocar aqui 2, 3% ao mês durante 10 anos. A gente está falando já, né? Então, em vez de R$2.000, 4.600 ali acumulado, sendo que você só investiu R$1.000. Não faz tanto sentido assim. Já é uma forma bem alta, né, de rentabilizar o patrimônio. A gente pode até comparar aqui com o juros composto, que a gente já vai falar na sequência, R$1.000. E a gente coloca aqui uma taxa anual de 10% ao ano, que é mais plausível, mais possível, né? Num período de 10 anos, e vamos calcular. A gente teria 2.600, você vê, com juros compostos, no valor de 10% ao ano. Não bateria aqui o juros simples de 4.000. Vamos extrapolar, vamos colocar 20% ao ano, que é uma taxa quase impossível. R$6.000, a gente tem quase aí uma taxa de 20% ao ano, se for comparar esses 3% ao mês, né? Vamos tentar chegar aqui nessa conta, vai ser na casa talvez uns 18, um pouco menos, 17, 4.800 para 4.600, está falando de 17% ao ano. É possível, Felipe? É possível em alguns momentos de mercado, mas vários outros não. Agora, tem gente
prometendo 5% ao mês, mesmo em juros simples, e 10% ao mês também, inclusive. Olha a diferença. Aí a gente está falando realmente de uns 22% ao ano, até mais, bem mais na verdade. Vamos colocar aqui 30% ao ano em juros compostos. Você veja, R$13.000, assim como juros simples. Imagina, 10% ao mês de juros simples é igual a 30% ao ano. Né? Que investimento a gente consegue sem riscos, né? Geralmente é sem riscos que eles prometem, inclusive, que vai dar 30% ao ano. É muita, muita coisa. Mas voltando aqui ao nosso exemplo, então, o juros simples a gente diz que é o juros que somente vai ser aplicado em cima do montante inicial, do valor inicial aplicado, tá? Agora, vamos para o nosso juros composto, onde a gente não só vai rentabilizar no mês seguinte em cima do valor inicial, mas também nos juros que ele acabou acumulando no mês anterior. Então, é um juros em cima de juros. E aqui a gente está falando da maioria dos nossos investimentos de mercado financeiro. E até mesmo de algumas outras formas, se você mantém esse valor sendo investido na mesma classe, no mesmo ativo. Tá? Então, os mesmos R$1.000 a uma taxa agora de 10% ao ano, de juro real, já estamos desconsiderando uma certa inflação. Lembrando que a taxa de juros no Brasil está 15% nesse momento do vídeo. Por 10 anos, sem nenhum investimento mensal, a gente já tem um pouco mais de valor final, ao invés dos nossos R$2.000 que estávamos lá no juros simples, a gente já tem 2.600, vai? Um pouco menos aqui no gráfico de valor investido frente ao valor de juros. Então, R$1.000 investido, os mesmos R$1.000 e um juros de 1.500 em vez de somente 1.000. Esse já começa a ser o nosso poder dos juros compostos, dos juros sobre juros. E agora, eu quero te trazer a questão da barreira que eu mencionei, dos R$100.000 no começo do vídeo. Tem vários outros vídeos por aí na internet que se fala sobre essa barreira. Por que existe essa barreira? Né? Basicamente, ela é uma barreira de tempo. A gente está falando de um tempo muito grande. Então, se a gente acrescentar na nossa simulação aqui R$500 de investimento mensal por 10 anos numa taxa de 10% anual, né? Nada impossível nesse momento. Iniciando aqui com R$1.000, vamos manter, a gente chega no famoso R$100.000. Já comecem a perceber que o valor investido aqui, né, acaba ainda sendo um pouco alto em relação aos juros, 40 só de juros frente a 61 investido, mas a gente chegou na nossa barreira de 100 mil. E por que esse é um ponto importante? Porque a gente está falando de 10 anos. Tem muita gente que chegou até esse momento e vai olhar, poxa, eu estou 10 anos contribuindo com R$500 por mês, rentabilizando uma carteira de investimentos, que parece que não anda no começo, principalmente aqui quase não tem juros. Você veja que ele começa a aparecer um pouco no final, mas mesmo assim é menos do que investido. Então muita gente acaba desistindo. Olha que não valeu muito a pena. A gente está falando aqui de juros reais, então a gente está levando o poder de compra para o futuro, mas esse é um ponto que pode atrapalhar ali em um certo momento, pode desestimular, né, deixar você um pouco desanimado e você simplesmente resgatar toda essa tua carteira e consumir com algum imóvel, algum automóvel ou viagens que seja, né? Porém, a gente demorou 10 anos para acumular R$100.000 com R$500 mensais de contribuição. Se a gente acrescentar mais 10 anos aqui, a gente está falando de 20 anos no total, continuar nosso planejamento, simplesmente a gente começa a ter um valor investido muito menor, aqui inverte quase, né, do que o valor em juros. Os 100 mil agora viraram 365. Você acumulou mais R$265.000 só por ter mantido e ter pulso firme em relação ao teu planejamento financeiro. Isso daqui é os juros compostos, a mágica e o poder dos juros compostos. Né? A oitava maravilha do mundo. Então a gente começa a ter uma curva cada vez mais exponencial, mais vertical. E aqui a gente pode colocar mais 10 anos, 30 anos então, e aí você já está no campo dos milhões de reais. Simplesmente, se você pensasse que a cada 10 anos ia acumular 100 mil, colocando R$500 mensais, com uma taxa de juros de 10% ao mês, se você manter por 3 vezes esse período, você simplesmente ganhou ali R$867.000 de juros. Olha o valor aqui investido, cada vez
vai ficando menor na proporção de investimento versus juros. Isso aqui é muito importante e muito forte. E é por isso que você deveria ter disciplina e seguir firme com o teu planejamento financeiro. Se você não sabe o que eu estou falando, veja esse vídeo que eu vou deixar aqui marcado sobre planejamento financeiro. Sim, é chato, mas veja até o final e utilize a ferramenta que eu coloquei lá na descrição dele também para simular o seu. Agora, isso daqui é a justificativa de você seguir esse plano, você não desviar do plano ao longo do tempo. Tem muita, mas muita gente, e eu já atendi centenas de pessoas e famílias que chegam no meio do caminho, daqui 15 anos, olha o valor acumulado, 200 mil, dá entrada em um apartamento, e pior ainda, né? Porque vai contrair uma dívida de um financiamento. Isso aqui só é uma entrada de 20% do imóvel de 1 milhão. Então, tem muita gente que acaba com o planejamento financeiro, sendo que estava muito próximo de virar a curva. Se a gente ficasse mais 5 anos e não comprasse o bendito apartamento, já iria para 365, quase dobrava o capital de entrada do apartamento. Vocês me entendem? Esse é o ponto. Isso aqui é muito forte e tem que estar muito bem resolvido na cabeça de vocês. E é por isso que a gente sempre vai bater no ponto da disciplina e do longo prazo. É isso que vai mudar o jogo. Não é o teu assessor apresentando a oportunidade da vez. Não é o teu gerente querendo te vender consórcio a qualquer custo. Não é assim que você vai fazer dinheiro. E sim, seguindo um plano a longo prazo, com disciplina, com constância. Simples assim. E é super difícil, obviamente. A gente está falando de 30, 40 anos. A gente está falando de aposentadoria. Ah, Felipe, mas eu vou me aposentar daqui 20, eu estou com 40 agora. 60 é o meu limite. Tudo bem. E dos 60 até 80, dos 60 até 90, o que você acha que vai acontecer com o teu patrimônio? Vai continuar sendo rentabilizado. Ele vai parar talvez de ter o aporte mensal, mas vamos lá. Se você hoje está com 30 anos, 40 anos aliás, né? E vai se aposentar aos 60, tem mais 20 anos. Mas teu poder de renda, né? O poder aquisitivo de renda já está um pouco superior. Você vai poder até contribuir com 3 mil reais por mês, vai. E você já tem um certo patrimônio acumulado. Vamos colocar bem baixo aqui, 50 mil reais. Vamos manter os 10% de juros. Olha só, vamos acumular 2 milhões e 500. 2 milhões aqui em 500 agora, a gente troca o valor inicial, continua sendo rentabilizado com uma média de 10% talvez. Vamos ver como é que vai ser o mercado, mas vamos manter aqui no nosso exemplo, na nossa simulação. E se você viver até os 90, a gente está falando de mais 30 anos, tá? Sem investimento mensal, porque você vai estar, inclusive, usufruindo, né? Mas aí a gente vai para 46 milhões, né? Um negócio absurdo, mais 30 anos, 10%. Claro, aqui eu não sei se aqui vai acontecer isso, né? Não dá para colocar negativo, mas a gente vai consumindo isso, né? Então, mas imagine se você não consumisse. É isso aqui que vai acontecer. Simples assim. Esse é o poder dos juros compostos. E a gente tem que ter ciência disso. Nosso investimento, nossa carteira de investimentos vai pelo menos render mais uns 30, 40 anos. Porque a gente ainda vai ter investimentos no momento da aposentadoria, só não vai contribuir. Pelo contrário, a gente vai usufruir, mas isso ainda vai acontecer. Então, esse é o ponto que eu queria deixar bem claro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha clareado ainda mais essa guerra entre juros compostos e juros simples, mas principalmente o poder e o porquê você tem que estar cada vez mais disciplinado e com o foco no longo prazo. Sempre. E se você quiser aprender mais sobre como os juros compostos podem transformar seus investimentos, inscreva-se no canal, clica aqui no curtir para essa mensagem ir para a maior quantidade de pessoas possível. Compartilhe, se possível, com o seu amigo, com o seu familiar querido. Eu vou te ajudar a você conseguir chegar nos seus objetivos. Primeiro, entender onde você está, criar o teu planejamento e chegar nos seus objetivos. Inclusive, inserindo uma classe de investimentos que pouca gente fala. Uma classe nova que vai potencializar cada vez mais o teu rendimento e vai fazer você de fato chegar onde você quer. Se inscreve então agora mesmo, acompanha os vídeos que a gente já gravou nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo.